Meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 29 de junho de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário. Todavia, a partir de hoje, nós estaremos adentrando a um novo assunto, do terceiro trimestre, onde iremos falar ao longo desses 3 meses sobre a Igreja dos Gentios, do chamado missionário, a consolidação do Evangelho entre os povos. Glória a Jesus. E o texto bíblico está em Atos, no capítulo 1, versículo 8, que nos diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meus amados, sem o Espírito Santo não há missão verdadeira, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Desde que o homem se perdeu do pecado, Deus trabalha em seu resgate através do seu plano perfeito, executado em Cristo Jesus, seu Filho. Uma vez que todo ser humano, irmãos, é obra divina. Os irmãos sabem, lá em Gênesis 1, 26, e disse Deus: façamos o homem, glória a Jesus, conforme o que, irmãos? Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Glória a Jesus. Todavia, irmãos, esse Espírito Santo, ele trabalha na formação também do ser humano. Bendito seja o nome do Senhor. Mas no tocante à obra missionária, irmãos, para alcançarmos as nações, torna-se conhecido entre os povos desde a instituição inicialmente em Israel, como seu povo, por instituição direta de Cristo Jesus, a igreja. Glória a Jesus. O fundador do evangelho, irmãos? Por meio escolhido por Deus para salvar os que creem. Todavia, a obra, portanto, de Deus, irmãos, que graciosamente escolheu realizá-la por meio da sua igreja, que deve ir às nações para anunciar as grandezas de Deus e a salvação, e fazer também discípulos em Cristo Jesus. A igreja é formada por seres humanos, irmãos, ela tem sua dimensão, seu resgate do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo, irmãos, ele é atuante até hoje. Glória a Jesus. E recebereis a virtude do Espírito. O termo original, irmãos, virtude, significa dínamos, aleluia, poder real, poder em ação. Está vendo, irmãos? Esse versículo-chave do livro de Atos, o propósito principal, irmão, do batismo no Espírito Santo é exatamente o reconhecimento do poder divino para testemunhar de Cristo Jesus, para ganhar almas para Jesus, os perdidos, e ensinar-lhes a observar tudo quanto Cristo ordenou. Sua finalidade, irmãos, em Cristo Jesus, seja conhecida, amada, honrada, louvada, feita Senhor do povo de Deus. E aí existem alguns textos que os irmãos conhecem, Mateus 28, do 18 ao 20, Lucas 24, 49, vai falar, para que os discípulos ficassem em Jerusalém, para que do alto ele fosse revestido de poder. Isso se cumpriu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes. Enfim, também vai falar, glória a Jesus, João 5, 23, João 15, 26, 27, enfim. Essa missão, meus amados, é espiritual e traz consigo desafios que ultrapassam a capacidade humana, destacando-se 2 verdades especiais. A primeira é a promessa de que o Espírito Santo viria sobre os discípulos, e isto aconteceu. A igreja sempre foi feita à luz da ordem de evangelizar as nações. A segunda é a obra da evangelização mundial, irmãos. Só poderá ser realizada eficazmente por uma igreja que tem o domínio do Espírito Santo. A promessa que recebemos, irmãos, o que receberiam, aleluia, a virtude do Espírito Santo, seguida da ordem para anunciar o Evangelho, ocorreu no contexto da ascensão de Jesus Cristo aos céus, sob o efeito glorioso da sua ressurreição, que havia acontecido 40 dias antes de que
que fazia com que essas palavras sejam revestidas de autoridade, significado espiritual. Os discípulos tinham de obedecer, afinal o Senhor revestiu de autoridade e deu-lhes esse poder, a ordem de ir aos confins da terra. E por outro lado, não tinham que temer, irmãos, pois teriam revestido de poder, ou seja, do poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo e a força do poder eficaz que capacita, irmãos, a igreja em sua missão aqui na terra. Que Deus em Cristo vos abençoe e a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.